Oi, tudo bem? Bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo de Doutrina e Convênios, sessões 27 e 28 hoje. Então, para a gente começar a sessão 27, só explicando, né, dando uma visão geral do que está acontecendo. Emma havia sido batizada junto com a Sally Whitmer, uma das noras da família Whitmer, mas elas não foram confirmadas. Então, a gente viu isso na semana passada, né? Ela não tinha sido confirmada. E Newell Whitmer, com a esposa Sally, vão visitar Joseph e Emma em Harmony. Então, quando eles chegam lá, né, já que estamos aqui, todos reunidos, por que a gente não aproveita para confirmar as duas? E eles então começam a preparar. Tá bom, então vamos fazer uma reunião sacramental, vamos tomar o sacramento. E então fazemos a confirmação. E Joseph sai para ir buscar vinho, para poder fazer o sacramento, né? Preparar o sacramento. E é uma coisa muito interessante, o jeito que essa revelação é dada. Que Joseph está andando, está indo lá, tranquilo, né? Vou lá comprar vinho, volto, pronto. E aparece um anjo, né? Um mensageiro, para dar um recado para ele. Então, peraí, não é bem assim. Você vai preparar o sacramento? Ótimo, então deixa eu te falar sobre o sacramento. Então, para explicar para ele que não era para ele comprar vinho do inimigo, o mensageiro fala para ele o, o que é a parte mais importante dessa ordenança que ele ia fazer, né, a poucos minutos dali depois, que não importa o que você usa, ele fala aqui, ó, não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento. Então pode ser vinho, pode ser um suco de uva não fermentado, pode ser água, não importa, né? A coisa mais importante dessa ordenança que vocês vão fazer é que ela precisa ser feita com os olhos fitos na glória do Senhor, lembrando perante o Pai o meu corpo que foi sacrificado por vós e o meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Essa é a coisa mais importante do sacramento, né? Então, se, se é água, se é vinho, se é suco, isso não é a parte importante. A parte importante é como isso é tomado, como o pão a gente come o pão ou bebe a água. Tem que ser com os olhos fitos na glória do Senhor, né? E lembrando ao Pai, né, do sacrifício que a gente reconhece o sacrifício que o Salvador fez por nós. Aí o anjo continua. Então, vou dar um conselho, né, não é um conselho, ele dá um mandamento para Joseph. Ele fala assim: um mandamento vos dou, não compreis vinho nem bebida fortes de vossos inimigos. Então, não vai sair para comprar vinho lá nos seus inimigos, né? Volta para casa, né? Você vai fazer algo novo. Você vai preparar algo que seja novo. Então, aqui, ó, portanto, nenhum tomareis, a não ser que seja novo, feito por vós. Sim, neste reino de meu Pai que será edificado na terra. Então, vocês vão preparar esse vinho, né? Ou na realidade, o que eles fizeram quando Joseph chegou, amassaram as uvas, prepararam o suco e tomaram o sacramento, né? Mas o anjo fala isso para ele. Então, não vai, volta, não é para ir comprar vinho. Tu vai voltar agora. É, é, Agora que acontece uma coisa assim tão interessante, porque ele estava indo tranquilo, vou lá, compro vinho, volto e tudo. E o anjo que vem falar para ele que não é para ele comprar vinho lá na venda dos inimigos, que é para ele ir para casa, abre um leque de uma revelação maravilhosa dada para Joseph. Parece aquele, sabe quando a gente vai ler um livro e tem assim uma referenciazinha e você clica e abre outra janela para explicar aquilo ali, e depois ali tem mais uma que você clica e abre outra e vai abrindo um leque assim de explicação de uma coisa. Parece isso que esse anjo vai fazer agora. Ele vai dar um leque de coisas que vão acontecer.
Então ele vai falar para ele, tá, então a gente está falando de sacramento, então deixa eu continuar aqui. Um dia, né, num futuro, né, assim, próximo, quando o Senhor voltar, é, é, ele vai participar de uma reunião sacramental. Ele vai tomar o sacramento. Esse sacramento que você vai tomar agora na sua casa vai, vai acontecer num futuro, numa hora que a gente não sabe quando. Ó, que ele fala assim, ó, virá a hora em que na terra beberei do fruto da vide convosco. Então vai ter uma reunião onde vai ter esse sacramento e o Senhor vai estar presente. Ele vai estar ali para tomar esse sacramento. E ele então dá uma lista de quem vai estar junto ali tomando aquele sacramento naquela ocasião. O interessante, quando a gente for agora para essa lista, é ver que cada um deles tem uma chave, né? Eles possuem as chaves de salvação. Cada um deles tem a sua chave específica. E todos eles vão fazer parte, ou já fizeram, alguns já a essa altura já fizeram, parte da restauração do Evangelho, da restauração dessas chaves todas. Joseph Smith vai ter a oportunidade de conhecer todos eles, né, porque eles vão passar Joseph as chaves que eles têm. E tudo isso aqui está ligado ao sacramento, que é o quê? O sacramento é uma renovação de convênios, que é você está dizendo ao Senhor que você agora é parte do convênio feito com Abraão. Então, está tudo interligado. E ele, então, começa a falar desses grandes profetas que vão estar nessa ocasião. O primeiro que ele cita é Moroni, que Joseph já conhecia, né? Já eram amigos, Moroni e Joseph. E ele fala de Moroni, quais as chaves que Moroni tinha. Então ele diz assim, ó, Moroni, a quem enviei para você velar o livro de Mórmon, a quem confiei as chaves do registro da vara de Efraim. Então tá aí, então esse Moroni, que trouxe o livro de Mórmon para você, que tem as chaves, né, dos registros, desses registros, vai estar nessa ocasião, tomando esse sacramento. Aí ele fala também que Elias, a quem confiei as chaves para restaurar todas as coisas mencionadas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo, concernentes aos últimos dias. A gente vai dar uma paradinha aqui. Existem dois Elias, né? A gente tem Elias, um título, né? Que é esse aqui, de quem ele está falando, que é um título dado a alguém com designação para vir e ser um mensageiro ou abrir o caminho para alguma coisa que precisa ser feita. Então, eles vêm como Elias, mas não é Elias o profeta. Elias o profeta é outro, que vai falar um pouquinho mais para frente, acho que é no 9, vai falar de Elias o profeta. Aqui ele está falando desse Elias título dado àqueles que vêm abrir o caminho para o Evangelho, que vêm como mensageiros. E ele vai citar um deles agora, que vai estar na reunião. E também João. João vai estar nessa reunião sacramental. O filho de Zacarias. Zacarias, esse que Elias, visitou, dando-lhe a promessa de que um filho que se chamaria João e que seria cheio do espírito de Elias. Então, esse Elias aqui que visitou Zacarias, a gente sabe que é Gabriel, né? E a gente sabe por revelação que Gabriel é o profeta Noé. Então, é o profeta Noé, como Gabriel, vem como um Elias, que é o quê? Abrir, preparar o caminho, anunciar que João Batista, que também seria um Elias, porque ele ia preparar o caminho do Senhor, né? Iria nascer. Então, ele está dizendo aqui que João Batista, que é aquele que veio já tinha aparecido, já tinha vindo para Joseph Oliver, que tem as chaves
do batismo para a remissão de pecados, a chave de ministração de anjos, a chave de um sacerdócio preparatório. Então, esse João Batista também estaria nessa reunião. Que reunião, não? Aí, então, ele fala aqui de Elias. Aí sim, ó, Elias, o profeta. Então, esse é aquele Elias que trouxe fogo do céu, né, esse é o profeta que tem esse poder selador. Então, Elias, o profeta, a quem confia as chaves do poder de conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais, para que toda a terra não fosse ferida com maldição. Então, Elias, o profeta, também vai estar nessa reunião sacramental. E é um daqueles que entregaria as chaves para Joseph, né? Então, todos eles são parte da restauração do Evangelho. Todos eles fazem parte desse convênio que o Senhor fez, né? Com a casa de Israel. É um convênio eterno que começou lá com Adão, né? Então, é um convênio eterno que o Senhor fez com os filhos dele aqui. E aí ele explica quem são esses pais aqui, ó. E que vão estar lá também. Que é José e Jacó, Isaac e Abraão, ó, vossos pais, por meio de quem as promessas permanecem. Aí o convênio da casa de Israel, o convênio do Senhor feito com essa família, né? E essa chave de selamento, de conversão do coração dos pais aos filhos, seria através do profeta Elias. Então, Elias, o profeta, que viria então, que estaria nessa reunião sacramental. E ele fala também de Adão, e também com Miguel, ou seja, Adão, o pai de todos, o príncipe de todos, o ancião de dias, aquele que tem as chaves da humanidade toda, que vai estar nessa reunião especial. E aí também vão estar Pedro e Tiago e João, que vos enviei, né? Ele fala que tem as chaves de vosso ministério e das mesmas coisas que a eles revelei, a quem confiei as chaves do meu reino e uma dispensação do evangelho para os últimos tempos. Então, todos esses aqui, que vão fazer parte integrante da restauração do evangelho, também estarão lá nessa reunião especial. Olha o que uma caminhada de Joseph para comprar vinho rendeu, né? Essa abertura, assim, ó, clica aqui, ó, vai abrindo. A gente vai vendo tudo isso aqui. E aí ele diz ali que, e também com todos os que do mundo o Pai me deu. Que reunião vai ser essa, não? E Joseph acabou de saber de tudo isso, né? Desses grandes profetas. E tudo isso aqui por causa do sacramento, que é um símbolo de renovação de convênios. É um símbolo da lembrança que nós nos lembramos do Salvador, que nós nos lembramos que nós somos parte desse convênio, que nós fazemos parte de tudo isso aqui. Tudo isso. Aí ele continua, nessa parte muito interessante. O que é que... agora ele vai falar da armadura, de se revestir, né, da armadura. Então, antes de continuar, eu gosto de pensar nessas chaves que esses profetas têm, que elas são chaves não para trancar, né? São chaves para destrancar as bênçãos do céu, destrancar nosso caminho de volta para casa. Então, ó, até anotei aqui nas minhas coisas que todos esses versículos sobre essa reunião que o Senhor terá, ela é parte do convênio de Abraão, que o presidente Nelson tem enfatizado com tanta energia, né? Tem pedido para a gente estudar. Muito bem. Outra coisa que a gente pode aprender aqui nessa reunião, que o sacramento, ele não é só olhar para trás para o sacrifício do Salvador. É claro, mas não é só olhar para trás, mas é também olhar para frente, para a segunda vinda. Então, quando a gente toma o sacramento, nós nos lembramos do sacrifício
que o Salvador fez por nós no Getsemane. Mas também nos lembramos lá na frente que ele vai voltar, que ele está às portas, né? O Salvador está às portas. Então é isso que ele está mostrando aqui. No futuro, a gente vai fazer a mesma coisa que você vai fazer hoje, só que nessa reunião aqui. É isso aqui. O que que acontece? Parte do convênio, quando a gente está falando de convênio, de sacramento e tudo, parte do convênio é que o Senhor vai ser nosso escudo e nosso protetor. Isso é parte do convênio. Ele vai nos proteger. Ele vai ser o nosso escudo. Como resultado disso, o que que eu vou fazer? Eu vou me armar com essa armadura aqui, que ele está explicando aqui, que Paulo ensinou lá para os Efésios. Eu vou me armar com essa armadura para poder, além de me proteger, estar pronta para ir à luta, armada dessa forma, para poder trazer aqueles que precisam estar junto conosco, também fazer parte desse grupo, também estar vestidos com essa mesma armadura. Então, é isso esse que é o código de vestimenta aqui, né, que o Senhor nos ensina. Então, para que eu possa fazer isso, e como é tudo parte do convênio que o Senhor fez, né, de nos proteger e nos guardar e ser nosso escudo, eu me visto com essa armadura, mas eu vou à luta, eu vou ajudar a coligar Israel, né, vestida com essa armadura, eu vou trazer os filhos do Senhor para que eles também possam ter essa proteção e esse escudo que é estar dentro do convênio do Senhor. E é interessante que ele fala aqui, ó, no 18, tomai o capacete da salvação e a espada de meu espírito. Qual é a promessa que a gente tem quando a gente toma o sacramento? Que nós vamos ter sempre conosco o Espírito do Senhor. Então, a espada do Espírito não está ligada ao sacramento, né? Então, eu vou ter essa espada do Espírito. Quando eu tomo o sacramento, eu prometo ao Senhor que eu vou guardar os mandamentos e o Senhor vai me dar. Eu vou estar protegida com essa espada do Espírito. Então, está tudo assim, interligado, é uma coisa impressionante. O que uma caminhada, imagina quando ele voltou lá para Ema e ela falou, cadê? Você não foi comprar vinho? Cadê o vinho? Ele falou, não comprei, mas tem umas coisas para te contar. Aconteceu uma coisa no caminho, né? Eu tenho uma boa desculpa para não ter trazido o vinho. E a gente sabe que eles fizeram essa reunião, amassaram as uvas que eles tinham, prepararam um suco, e a reunião foi feita e elas foram, então, devidamente confirmadas membros da igreja. Aí passa um pouquinho, né, algumas semanas, isso tudo aconteceu em agosto. Agora, em setembro, vai ter uma conferência da igreja. As coisas em Harmony estão ficando muito difíceis para Joseph, para Emma, e eles então decidem ir embora. Eles voltam lá para Fayette, Nova York, lá na casa dos Whitmer. E quando eles chegam lá, Joseph recebe essa notícia, né, surpresa, que Hiram Page, que era um dos cunhados, essa família Whitmer, eles eram uma família grande, né? Hiram Page era casada com uma das filhas do Whitmer. Hiram Page foi uma das 8 testemunhas do livro de Mormon, que ele tinha encontrado uma pedra, ele estava com uma pedra de vidente, e ele estava recebendo revelações para a igreja. Tinha escrito essas revelações, a maioria delas tratando sobre Sião, o estabelecimento de Sião, e muitas pessoas tinham acreditado naquilo, inclusive Oliver Cowdery, que daqui um ano e pouco, casa com uma uma outra filha, né, dos Whitmer. Mas ele foi tão convincente que as pessoas acreditaram naquilo. E quando Joseph chega lá e ouve, ele não sabe como agir. Como é que eu vou agir com pessoas que são meus amigos? Eles eram os amigos de Joseph, que eles davam apoio, que acreditavam nele. Então,
ele não queria ofendê-los, não queria dizer, olha, isso está errado, mas como é que eu vou falar para eles que isso não está certo? Então ele ora ao Senhor e recebe essa revelação. E essa revelação é para Oliver Cowdery. E o Senhor vai explicar aqui a diferença entre revelação pessoal e a revelação para a igreja. A revelação para a igreja, quem tem o direito à revelação para a igreja é o presidente da igreja, é o profeta que preside, é o sumo sacerdote presidente da igreja. A revelação pessoal, todo mundo tem direito. Então, eu tenho direito a receber revelação para mim, né, para a nossa família, mas não para a igreja. Para a igreja tem que vir do presidente da igreja. É uma questão de ordem, né? Se todo mundo começa a receber revelação para a igreja, isso vira bagunça, não é? Então, o Senhor, como a casa dele é uma casa de ordem, ele quer deixar bem claro isso. Quem recebe revelação para a igreja é Joseph Smith. Então, isso aí não essa revelação, essas coisas que Hiram Page falou, ele foi enganado por Satanás. Satanás enganou, ele caiu numa armadilha de Satanás. Então, mas isso precisa parar. E o jeito que isso é feito é muito interessante, é uma lição para nós isso aqui. Ele começa ali no 2, dizendo que ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. Então, o que ele está dizendo é isso? Abri um parênteses aqui. Nessa ocasião, Joseph Smith já tinha, ele tinha começado, como é muita coisa, né? O Joseph Smith não parava. O livro de Mórmon tinha recém sido publicado e ele já estava trabalhando na tradução da Bíblia. Então, ele já pegou, começando por Gênesis, e ido capítulo por capítulo. E a essa altura ele já tinha recebido por revelação o capítulo 1 de Moisés, que seria mais ou menos assim um prefácio de Gênesis. Ele já tinha recebido, ele já estava trabalhando nisso. Estava trabalhando agora em pegar o Gênesis, né, e fazer todas essas... e com inspiração, colocando aquilo que o Senhor queria que tivesse ali, né? Então, ele estava muito, muito perto, muito familiarizado com Moisés, porque era o que ele estava fazendo ali. Mas o Senhor fala isso para ele. Né? Ele fala assim, Joseph Smith, porque eles recebem como Moisés. Como Moisés recebe revelação? O Senhor mostrou tudo para Moisés. Né? Moisés viu as criações, os mundos sem fim, viu tudo o que ia acontecer. Aí ele fala assim, mas olha, Moisés tinha um braço direito ali, que era Arão. Olha lá no 13, tu serás obediente às coisas que eu lhe der, tal como Arão, para declarar fielmente à igreja, com poder e autoridade, os mandamentos e as revelações. Então ele fala assim, se você se sentir inspirado para falar, para exortar, você está no seu chamado, você deve fazer, né? Você faça isso, fale, mas não como mandamento para a igreja. Ele diz aqui, ó, não deverás, porém, escrever por meio de mandamento, e não darás ordens àquele que está acima e à frente da igreja, pois dei a ele as chaves dos mistérios e as revelações que estão seladas até que lhes designe outro em seu lugar. Então, fica tranquilo, não é bom ter um profeta? É ele que vai receber a revelação. Mas isso não quer dizer que você não tem direito a receber inspiração para ensinar, para exortar, dentro do seu ofício. Claro que você tem. Então, só a revelação para a igreja vem através de Joseph. E ele continua, então, ali que no 11, que é a parte que eu acho muito interessante. E também deverás procurar teu irmão Hiram Page, em particular. Joseph podia ter, assim, era quase véspera, 2, 3 dias antes da conferência, chegar na conferência e colocar tudo isso aqui lá para eles. Olha, está acontecendo isso, estão recebendo revelação, não é bem assim, não é isso que o senhor quer. E Hiram Page e Oliver Cowdery teriam ficado, teriam se sentido
humilhados, porque Hiram Page já tinha escrito as revelações, tinha gente acreditando, né? Como é que você vai fazer isso? Mas ele não fez, o Senhor não falou para ele. Faça isso em particular, conversa com ele em particular, explica para ele que Satanás o iludiu e que isso não está certo. E é assim que Oliver faz. E a gente vê aqui um padrão para seguir quando nós somos repreendidos. Hiram Page aceitou a repreensão, aceitou aquilo que realmente ele havia sido enganado. E Joseph, então, trata sobre esse assunto na conferência. Mas aí Hiram Page já sabia, Oliver Cowdery já sabia, já tinham aceitado essa revelação onde o Senhor explica a ordem de liderança da igreja e aceitam e pronto, as pessoas aceitam também e continua tudo bem, né? Então, como essa coisa boa, né, de quando você quer repreender alguém, que faça em particular, não precisa fazer alarde, né, faz em particular. E se você é o repreendido, tenha o coração humilde para aceitar a repreensão e não ficar guardando rancor ou se revoltar e nunca mais, não volto mais aqui. Ah, falou comigo assim, não quero mais isso. Não, né? Seguir esse exemplo de alguém que falou, tá bom, eu aceito, tá certo, e pronto, vamos explicar o que aconteceu e pronto, vida que segue, né? Aí o Senhor fala assim lá no 12, pois eis que essas coisas não lhes foram designadas, e a ninguém dessa igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Está aqui de novo os convênios. Como é que eles sabiam isso? Porque Joseph já tinha recebido a seção 20 na ocasião da organização da igreja e tinha lido aquilo tudo para todos eles. Então eles sabiam como é que as coisas funcionavam, né? Os convênios feitos. Inclusive lá tem a oração a bênção do sacramento. Tá tudo ali, né? Tem ali muitas das instruções estão na seção 20 que eles já conheciam. Aí ele diz assim, pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração da fé. Até hoje a gente faz isso na igreja. Existe uma ordem. Quer ver um exemplo? Nós estamos assistindo uma reunião, uma conferência geral, e é feito o apoio das autoridades gerais. E quando eles perguntam se tem alguém em contrário, se tem alguém em contrário, existe uma ordem. E eles falam aquela ordem lá no púlpito. Eles falam, aqueles que não apoiaram, por favor, procurem o presidente de estaca. O presidente de estaca tem as chaves. Então, através do presidente de estaca, que vai passar então para o 70, que vai passando. Então, existe uma ordem na liderança da igreja. Isso até, né, o Senhor gosta de ordem. E aí ele continua para ele assim, ótimo, já sabe tudo isso, o que aconteceu com Hiram Page, pronto, vamos para frente. Ele fala, eu tenho uma missão para você, né? Não é só isso aqui, tem uma missão para você. Então ele fala que ele vai, então, pregar aos lamanitas, né? E ele continua lá no 16, e deverás abrir a boca em todas as ocasiões, declarando o meu evangelho em tom de regozijo. Então você tem que falar, você tem que pregar, mas pregar o quê? As coisas que estão dentro do convênio, as coisas estabelecidas dentro da igreja, nada fora disso. E ele então acatou aquilo, e, né, humildemente, Hiram Page também, e a conferência pôde acontecer. Então, muitas lições nessas duas sessões, né? Eu gostei muito de estudar isso aqui. Então, tem muitas coisas que a gente pode tirar para nós. E é isso. Então, essas são as duas sessões. Na próxima sessão também uma preparação para a conferência geral, né? Conferência da igreja que vai ter. Mas o que a gente aprende aqui? Que o Senhor está dando para Joseph linha por linha, preceito sobre preceito. Então, é um pouquinho por vez. Quando a igreja foi organizada,
né? Joseph foi designado o primeiro elder, Oliver Cowdery o segundo elder. Então, não foi assim já de cara, nós vamos ter uma primeira presidência, um coro dos 12, essas coisas estão vindo aos poucos, o Senhor vai dando para ele como fazer, né? Então, como receber revelação, quem recebe revelação para a igreja, tudo isso está sendo deixado bem claro, né? Preparando mesmo, a igreja é pequena, né? E Joseph Smith está recebendo essa enxurrada de revelações em preparação para a restauração, né, do Evangelho de Jesus Cristo. É isso. Então, boa semana, que vocês possam se cuidar e a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.